Oi pessoal, hoje nós vamos receber no Propósito em Pauta uma mulher incrível, que além de empreendedora, ela construiu uma família sensacional. Ela equilibra muito bem o papel de mãe, esposa, empreendedora e mulher. Ela traz uma história rica em detalhes, cheia de amor. Ela é Edenise Perim. Seja muito bem-vinda, Edenise. Obrigada, Emiliana, pelo convite. Eu estou muito feliz e honrada em estar aqui nesse programa com um nome forte, algo vindo de você, assistir os outros episódios e está incrível. Propósito em Pauta. Estou feliz de estar aqui. Ela é esposa do Eleandro, mãe da Esther, da Estela e do Abraão. E tem uma empresa que ela vem construindo e vem crescendo e cheio de novidade com uma IA que ela vai contar para nós daqui a pouco. Mas antes de tudo isso, eu quero que você conte um pouquinho da sua história para nós. Eu estou no Mato Grosso há 21 anos, eu trabalho no agronegócio, tenho hoje a minha empresa na área de gestão, sou mãe, como você mencionou, tenho também uma área lá em Roraima que a gente investe, mas a minha história começa lá atrás. Eu nasci no Paraná, no estado do Paraná, ali na região sudoeste do Paraná. Sou filha, neta, minha família toda é uma família de agricultores. Então eu cresci ali em meio às rotinas do campo, à realidade do campo. E desde muito cedo já me apaixonei pelo agronegócio. Então, já aos 9 anos eu já acompanhava toda essa questão de mercado, de preço. Muito antes disso, já ajudava meus pais em todas as atividades, desde tirar leite ali a trabalhar no campo. E depois de uma situação que aconteceu com meus pais, né, que acabou com as dificuldades lá do campo, a gente acabou indo embora para a Bahia, ficando um curto período de tempo e, enfim, depois voltamos para o Paraná morar em uma outra cidade, que era a cidade dos meus avós. E eu sempre apaixonada pelo agro, sempre muito conectada ali a todas as questões do agro. Eu acho que o meu propósito de vida já começa lá nessa história desde muito pequena. E, enfim, meus pais depois passaram por algumas dificuldades e eu acabei entendendo em um determinado momento que eu precisava buscar algo diferente. Foi quando, então, aos 22, 23 anos, eu vim embora para o Mato Grosso com a missão depois de trazer toda a minha família e alguns sonhos, né? Então eu tinha começado a faculdade de administração no Paraná, vim para Lucas, consegui concluir a faculdade. Quando você veio para o Mato Grosso, você falou que você tinha uns 22 anos, você veio sozinha? Você já era casada? Como é que... Eu vim sozinha, Emiliana. Eu vim sozinha e vim para construir um futuro aqui, para buscar um futuro melhor para mim e para minha família. Deu tudo certo, um tempo depois a minha família veio, fui muito bem acolhida no Mato Grosso. E aqui eu comecei a trabalhar trabalhei um tempo na paróquia, depois eu fui trabalhar em revenda de insumos e, enfim, acabei trabalhando em toda a cadeia. Quando eu estava aí já no último período da faculdade, então veio um desejo aí de empreender e buscar algo além. Então foi quando eu fui para São Paulo fazer certificação de Bolsa de Valores e acabei, na época não tinha aqui, então me tornei operadora de bolsa, na época agente autônomo de investimento. Trabalhei nesse mercado aí 5 anos. Foi quando, um pouco antes, eu conheci o Eleandro na faculdade, a gente casou. Você veio para o Mato Grosso com o desejo, né, de uma vida diferente, para você melhorar, para você dar uma outra vida para os seus pais. Você desenvolveu essa parte do empreendedorismo. Ele já pertence a você ou você desenvolveu ao longo desses anos? Acho que eu sempre fui muito empreendedora. Desde muito pequena eu olhava, tinha várias ideias, sempre fui muito empreendedora. E enquanto eu trabalhava, eu falo que eu empreendia no CNPJ de outras pessoas. E essa parte do empreendedorismo, para mim, no meu CNPJ, ele veio num momento também já mais à frente da minha vida, quando eu comecei a planejar ali a questão da maternidade. E eu falei, não, eu preciso ter uma liberdade maior para ser mãe um dia, eu quero ter essa liberdade.
Então, comecei aí com a minha empresa já muito lá atrás. A primeira empresa abri em 2008, aos 28 anos, né? Então, a gente passou por todo esse processo de maturidade também e de buscar. Na época, a empresa foi para já começar como operadora de bolsa de valores. Imagina, em 2008, a gente começou a falar desse mercado aqui no Mato Grosso, que hoje ainda... Ninguém falava isso. Ninguém falava isso, não tinha muitas pessoas certificadas, eram só 5 no Mato Grosso, e o meu esposo e eu éramos 2, né? Então tinha só outros 3, acho que em Cuiabá. Então a gente começou lá atrás já com isso, mas era muito recente. Eu busquei essa questão, nós buscamos essa questão de bolsa, já foi pensando no agro, porque eu queria estruturar a operação para reduzir ali risco de preço do produtor, de câmbio, de boi e tal. E enquanto estava nesse mercado, eu entendi que, na verdade, a dor do produtor também era antes. Ele tinha toda essa dificuldade aí na parte da gestão, né, Emiliana? Então, trabalhamos um tempo, depois acabamos seguindo para outras áreas, né? Então, de bolsa, a gente sempre no agro, trabalhando em multinacional, trabalhando com produtor, em revenda de insumos, em cooperativa, sempre crescendo e buscando também ampliar ali aquele conhecimento e sempre voltado àquela questão da paixão ali pelo campo. Em 2000, ainda no último ano, período da faculdade, e aliado ali a essa questão de bolsa, eu entendi que também tinha muita dificuldade quando você falava nessa questão de gestão, que existia muita dificuldade do produtor quando buscava, não existia uma metodologia própria. Então a gente acabou hoje desenvolvendo uma metodologia, como você falou, a empresa já está aí há um longo tempo, nós estamos já há 10 safras com uma metodologia nossa desenvolvida, que não é algo adaptado da indústria, que é algo nosso. É algo que realmente entrega a resposta para o produtor. A gente desenvolveu tecnologia para isso, que acabou culminando aí na questão da IA, que a gente vai falar mais à frente sobre essa tecnologia. E sempre buscando evoluir, crescer, com alguns reveses, como todo mundo. E chegamos aí, um tempo, cheguei a trabalhar aí como auditora de algumas recuperações judiciais. Então eu vi, voltando para essa questão de propósito, que embora isso me remunerasse também muito bem, não era esse meu propósito de vida. Meu propósito de vida estava ligado a ajudar o produtor, ajudar o mercado. Eu acho que esse é o meu meio também de contribuir para um futuro melhor. Então, quando eu atuo para que as empresas, para que as fazendas, elas sejam mais produtivas, elas sejam melhores, elas tenham melhor resultado, eu também estou contribuindo aí para toda a sociedade e para o futuro. Enfim, isso com o Leandro também, sonhávamos lá atrás já como que nós vamos fazer, o que a gente vai fazer no futuro. Foi quando a gente sonhava com o nosso pedacinho de chão, compramos em Roraima, enfim. E me fala uma coisa, tem muitas mulheres, né, que têm vontade ou que trabalham junto com o marido e encontram muitas dificuldades, né? Algumas pessoas falam assim, trabalhar com o marido não dá certo. Quais são as suas experiências? O que você traz de aprendizado de trabalhar junto com o Leandro? É um processo, Emiliana. Eu acho que é um processo de maturidade também. O Leandro e eu, nós nos complementamos. Então, são talentos que se complementam. E por muito tempo, a gente chegou, mesmo entendendo que se complementava, nós chegamos a praticamente competir juntos. Então, nesse processo de autoconhecimento, de maturidade, um processo também de busca de Deus, né, de uma evolução espiritual, a gente foi entendendo que não era assim. Não é uma competição. Não é uma competição. Então, fomos nos ajustando e entendendo, olha, essa é a minha área de talento, essa é a sua área de talento. E até então sempre deu certo por causa disso e assim fomos evoluindo. Claro, às vezes tem os desafios, mas hoje eu falo que nós estamos num momento que a gente se complementa muito bem, as áreas que a gente atua. E graças a esse complemento, as nossas histórias são muito parecidas, a minha e do Leandro, né, uma origem muito parecida. Graças a esse complemento, nós chegamos ao resultado que é o que a gente entrega hoje aí para os nossos clientes. Isso mesmo. A gente que tem que ter bastante habilidade, né, para trabalhar com o marido.
E quando vocês enxergaram que cada um tem um papel, cada um tem um comportamento, né? Enfim, o autoconhecimento eu acredito que traz muita clareza para essas coisas. Sim. E que vocês conseguiram definir. Um exemplo, o Eleandro faz tal e cuida de tal parte. A Denise cuida da outra parte. Isso fluiu, isso trouxe para vocês assim uma união, uma unidade que fez vocês chegarem até onde vocês estão? Com certeza, Emiliana. Nós tínhamos chegado ao resultado de entrega já muito antes, né? Eu falo que a gente trabalha com a entrega que nós temos hoje, já estamos indo para o 11º ano. Mas acho que essa maturidade de conseguir fazer fluir, para o negócio fluir mesmo, veio depois. E com certeza as coisas fluíram melhor, porque a gente consegue comunicar melhor, a gente não fica... Até dentro do cliente, a gente trabalhar junto para o resultado melhor para nós e para o cliente também. E eu acredito que a comunicação fica mais assertiva, né, Denise? Fica, é paz, né, Emiliana? Melhora o casamento, melhora os negócios, melhora tudo. Até porque quando a gente trabalha junto, aquele negócio de deixar o assunto do trabalho no trabalho, de não levar para casa, não funciona, né? Não funciona. A gente sempre acaba levando, se complementa, né? Na verdade, eu acho que dá prazer, porque assim, a gente gosta do que faz, né? Tá alinhado, vamos falar assim, os propósitos, os objetivos alinhados. Então, levar para casa, a gente não leva o problema, né? O desafio, a gente leva uma forma de procurar melhorar a metodologia, processo, enfim, é uma outra conversa. Muitas ideias surgem, às vezes, num jantar que a gente sai para descontrair, num café que a gente vai tomar de manhã. Nossa, tal coisa dá para nós fazermos isso. No trajeto do carro, então, com muita leveza. E Denise, eu te conheci pela aquele projeto que você tinha junto com as meninas, com a Miriam, Maria Fernanda, enfim, e de crianças, né? Na Norte Show. Mas eu tenho certeza absoluta que o que nos conectou mesmo foi a sua história da maternidade. E eu queria conversar com você um pouquinho, queria que você abrisse o seu coração, que a gente, assim, numa troca, pudesse inspirar outras pessoas que tiveram dificuldade com a maternidade, de que busque o sonho, porque é possível realizar, né? Então eu queria conversar um pouquinho com você. Eu sei que vocês tentaram ter filhos também, né? De forma natural, fizeram tratamentos, enfim. Quero que você me conte um pouquinho e depois nós vamos entrar no que Deus preparou para vocês. Foi Deus que preparou. Emiliana, eu por muito tempo, eu tentei de todas as formas ser mãe, sabe? Então, busquei tratamentos, não cheguei a fazer fertilização, mas cheguei a fazer consulta, busquei formas de tentar realizar o sonho da maternidade. Ao ponto de que vai passando o tempo, a gente vai se frustrando, eu fui me frustrando, fui cansando, algumas coisas foram acontecendo, e eu cheguei ao ponto de desistir. Primeiro eu desisti, depois eu achei que não aconteceria mais. Teve até um momento que eu briguei com Jesus. Eu falei, se você quer que eu seja mãe, você dê teus pulos, porque eu não vou mais mexer nenhuma palha. E algumas coisas foram acontecendo. Eu acho que Deus vai colocando as pessoas certas na vida da gente para ir fazendo o movimento que precisa ser feito. Eu tinha fechado meu coração para a maternidade. Eu sempre fui muito achando que era eu que tinha que fazer, que era no meu tempo. Sempre fui essa mandona. E fui fechando meu coração. E Deus foi colocando pessoas como a Miriam, por exemplo, que com aquele jeito dela, mãe de tantos, me disse um dia uma frase que eu jamais vou esquecer. Denise, filho, é Deus quem dá. Não é você quem faz. E naquele momento eu falei, meu Deus. Então, briguei com a pessoa errada. Briguei com a pessoa errada. Mas enfim, tudo estava acontecendo. E na vida profissional, eu acho que é importante colocar esse ponto, porque eu vejo muitas mulheres que eu converso, às vezes elas
colocam a maternidade, porque a gente ouviu falar da maternidade, eu fui criada assim, sabe, Emiliana? Tem que construir um futuro, tem que ser bem-sucedida, tem que fazer uma faculdade e depois ter Porque se o casamento não der certo, você é independente. Isso, você é independente. Então, assim, todas essas coisas, isso vai somatizando também. Então, e eu fui, primeiro, deixando para depois quando quis, eu falo que Deus falou, não é agora. Enfim, a vida profissional foi acontecendo, as coisas foram ocorrendo, alguns sonhos a gente foi realizando, outros não. E teve um momento específico que o Eleandro e eu, em 2023, chegamos a dizer, não, 2022 para 2023. Acho que nós vamos dar uma pausa na empresa, terminar os projetos que nós estamos terminando, e nós vamos, já que nós não temos filho, vamos para Roraima, vamos cuidar do que é nosso, vamos viver uma vida mais tranquila, enfim. E nós seguimos o projeto, começamos a abrir área, preparar, e lá é um sonho. Para nós é um sonho muito maior do que a gente sonhava. Em 2023 nós fomos para lá e ficamos 30 dias. Quando nós estávamos nos últimos dias, quando terminou de abrir, nós fomos para visitar a área e rodamos toda ela. Quando nós chegamos ao fundo da área, a gente foi num lugar que é muito bonito, o sol estava se pondo e lá tinha muitos lírios do campo. E me veio aquela passagem bíblica, né? Olhai os lírios do campo. E aquilo para mim foi assim, como se de repente aquilo me tocou demais. Eu sempre fui tão preocupada com as coisas, porque eu tenho que fazer isso por causa daquele outro. E de repente eu estou aqui, Deus deu muito mais do que aquilo que sonhava, mas e cadê o sentido? Que a gente se tocou, que nós queríamos aquilo quando a gente sonhava, a gente queria um lugar onde a gente pudesse criar os nossos filhos. Sim. E nós estávamos lá e não tinha os filhos. E tanto eu quanto o Eleandro, ali a gente ficou muito impactado com aquela situação, e nós saímos de lá meio, e agora? Né? A gente vem e o que vai fazer? Uhum. E quando vocês estavam lá, porque assim, a gente tem mania de querer controlar Sim. as coisas e o tempo, né? E querer estar preparado. Eu falo assim que para filho a gente não tem como se preparar, porque os filhos acontecem, né? Tipo assim, vou ter a casa, vou ter isso, vou ter aquilo, enfim. E no momento que vocês estavam, vocês tinham tudo, mas não tinham os filhos. Nós não tínhamos os filhos, que a gente sonhou com os filhos lá. E qual foi ali pelo jeito você teve um momento muito reflexivo. Muito reflexivo. Aí teve a questão, né, da sua, vamos falar assim, briga com Jesus, né, que você falou para ele dar os pulos dele. Quando foi que vocês entenderam que a adoção faria parte de um processo, nem que ia dar certo, que não ia, mas que talvez vocês iam aceitar a adoção no coração, porque tem muita gente que não aceita. A adoção já estava no nosso projeto desde o início do namoro. Nós conversávamos e mandona, como eu coloquei que era, a gente falava, não, nós vamos casar e tal, nós vamos ter 3 filhos. E 2 nós vamos ter biológico e o último nós vamos adotar. Porque eu tinha lá desde a infância eu sempre falava, nossa, eu queria ter uma fazenda e eu queria ter uma casa para acolher todas as crianças de rua. Então, assim, eu queria ser a salvadora da pátria. Então, tava no nosso projeto, já vinha no coração desde muito cedo essa questão da adoção, a minha família tem casos de adoção. Quando comecei a namorar com o Eleandro, ele também tinha esse desejo no coração, e nós colocamos, então, essa meta. A gente quer ter 3 filhos, 2 a gente vai ter biológico e 1 vai adotar. Só que, inclusive, nós preenchemos a nossa ficha de adoção durante o processo de tentativa. Nós preenchemos a ficha de adoção em 2018, quando nós ainda não sabíamos que a gente teria um problema de fertilidade. Ainda, assim, estava demorando, mas estava tudo dentro do normal. E até é interessante como Deus age, porque nós preenchemos a ficha e ao preenchermos a ficha, ela pergunta, né, quantas crianças vocês aceitam? E nós preenchemos 3, porque nós não preenchemos, o que nós entendemos, quantos filhos vocês querem ter? Sim. E nós colocamos 3. E
Enfim, esse processo ficou, era em outra cidade, eu não morava em Sinop ainda, depois eu mudei para Sinop. Teve toda aquela questão de pandemia, meu processo, teve um monte de situação ali no meio que não andava o meu processo, teve uma situação de cursos, até que o meu processo foi transferido para Sinop, né, enfim. Mas foi antes de 2023 que o processo foi transferido para Sinop? Foi antes. Porque a situação na fazenda lá dos lírios foi em 2023. Foi em 2023, só que quando o processo veio, a gente já veio, mas nós não acreditávamos mais, sabe, Emiliana? A gente já achava que não chegaria nunca a nossa vez. Porque a gente tem essa questão da adoção, que é um processo lento, que demora. Como o meu processo burocrático, como o meu processo tinha vindo já estava desde 2018, ainda... não tinha chego sua vez? Eu não tinha nem entrado na fila até transferir para Sinop. Então, assim, eu já estava... Foi quando eu briguei com Jesus, na verdade. Eu não estava nem na fila. Eu entrei aqui, na fila. Mas eu entrei, assim, achando que nunca iria acontecer, sabe? E aí, enfim, as coisas foram acontecendo. E nesse período, lá em 2023, a gente já tinha entregado a vida para Deus, o Eleandro e eu. Para nós, já era um fato que... Para nós era, na nossa cabeça, nós já achávamos que nós nunca teríamos filho. Nós já tínhamos aceitado que nós não teríamos filho. E que o nosso propósito era outro. A gente achava que Deus tinha escolhido outro propósito para nós. E nessa fase, né, vamos, assim, aí vocês estavam lá, vocês vieram para Sinop. Vocês ficavam indo e vindo da fazenda, por exemplo? Não, a gente vai lá pontualmente. Pontualmente. Né? E numa dessas, quando a gente não acredita, ou, assim... E, na verdade, é porque também não chegou nossa hora, enfim... você, normalmente, o perfil da gente é, por exemplo, se enfiar no trabalho. Sim. Né? Eu não sei se vocês fizeram a mesma coisa, mas, assim, aí você trabalha para compensar o outro lado, que a gente não quer pensar. Eu não queria pensar. Eu até estava fazendo um acompanhamento com uma psicóloga e tratando qualquer outra coisa. Quando ela tocava em filho, eu não tinha, estava tudo resolvido para mim, a questão de filho. Mas na verdade é que eu não queria tocar no assunto. E assim, dá um livro toda a minha história de maternidade, sabe, Sim. Emiliana? De tudo que foi acontecendo. Só que Deus foi preparando. O ano 2023 foi um divisor de águas. E as coisas aconteceram justamente quando a gente entregou de verdade a vida para Deus. A gente teve uma busca maior e foi quando foi abrindo mesmo as coisas. E quando a gente entregou alguns convites, algumas coisas foram acontecendo. E nesses convites, nas coisas que foram acontecendo, entre também o meu processo entrou na fila, que foi andando, mesmo eu não acreditando, eu fui convidada para alguns retiros, um para ajudar e para participar. Em um desses retiros, eu ouvi uma história e acabou que era a história dos meus filhos depois. E aquilo explodiu como uma bomba dentro de mim. Isso foi em novembro de 2023. Explodiu como uma bomba dentro do meu coração. A única coisa, você falou, Denise, você trabalhou com crianças. Sempre me impactou. Mas quando eu vi aquela história... explodiu algo e eu só senti um desejo de buscar aquelas crianças. E olhei para o Eleandro, ele estava com a mesma cara que a minha e a única palavra que saiu da nossa boca, vamos buscar. Só que quando eu tinha brigado com Jesus, a gente tinha falado que não ia mexer nenhuma palha. Então eu não fiz absolutamente nada, a não ser ficar no meu canto quietinho. Na verdade, esperando a hora e preparando o coração, preparando o coração. E isso passaram alguns meses, então, de novo, eu acabei esquecendo da história de novo. A gente acabou fluindo o trabalho, se enfiando no trabalho, como você falou, viajando bastante, né, com projetos grandes fora de Sinop, vindo só final de semana. E, de repente, no dia 19 de fevereiro de 2023, o telefone toca e falava assim, aqui é da vara de infância de Sinop e o nome de vocês é o primeiro na fila para um grupo de 3 irmãos. Nós temos aqui a Esther, a Estela e o Abraão. A Esther estava com 2 anos e 7 meses, a Estela com 1 ano e 4 meses e o Abraão com 4 meses. E
Isso foi uma loucura, porque... Quem que atendeu? Eu. E como que foi, Denise, quando você recebeu essa notícia, me explica como foi a reação do seu corpo. É muito... Ai, é difícil explicar, Emiliana. Porque eu lembro que a única coisa que me veio em mente foi... Porque eu acho que a gente entra em êxtase. Eu acho que eu entrei em êxtase, assim, eu não sabia. A única coisa que me veio em mente foi perguntar... Se eu disser sim, qual a chance de vocês me tomarem eles? Tipo, a única preocupação era que alguém já tirasse aqueles filhos que eu nem tinha conhecido ainda, sabe? E, enfim, do corpo, não sei, acho que foi isso. O Eleandro estava do lado, ele ouviu a ligação e nós ficamos os dois, assim, naquela euforia, em êxtase. Nós queríamos sair correndo para ir conhecer as crianças, aí não, calma, fomos pro Santíssimo. Porque eu perguntei, porque eu lembro que quando eu recebi a primeira ligação, eu tremia muito. E assim, eu já tinha visitado outros lares, outras crianças, e eu não senti, nunca, eu tinha sentido o que eu senti quando eu recebi a primeira ligação. E ali eu tinha certeza absoluta que era o meu filho mesmo. Então, por isso que eu perguntei, sabe? Porque assim, a gente sente dentro da alma, dentro da gente, que aqueles, no seu caso, aqueles, né, que eram os 3 de uma vez, que eram seus filhos de verdade. Que tinham nascido. Que foi a sensação que eu ouvi, quando eu ouvi a história deles. Eu não consegui... E o Eleandro e eu tivemos a mesma sensação, assim, como se uma bomba explodisse por dentro, algo maior que eu, assim, com desejo de... Só que, ao mesmo tempo, aquele respeito de esperar o tempo de Deus, sabe Emiliana? Uhum. E como que foi todo, assim, esse processo? Porque daí vocês foram pro Santíssimo. Sim. Óbvio. Mas aí depois tem toda uma parte burocrática, tem assim, tem a parte de fórum, tem a parte de conhecer, enfim, como que foi isso? Como que vocês lidaram com essa espera? Deus tinha preparado tudo. Porque aí nós saímos do Santíssimo, fomos almoçar, e você fica naquela, né? Parece que o teu corpo você não tem domínio, assim. Parece que você tá todo amortecido. E eu recebi, na sequência, logo após o almoço, uma ligação que o meu avô tinha falecido. Meu avô Adão. E aqui eu entendi, nessa hora me veio uma resposta que eu lembro de um dia questionando. Eu falei, poxa, eu não vou ter filhos com meus avós vivos, né? Porque eu queria ter filhos porque conhecesse os avós, os bisavós, né? E aqui eu tive, assim, na hora eu me toquei daquele momento que eu questionei. E, enfim, meu avô faleceu no Paraná e nós seguimos, fomos conhecer as crianças. Quando nós chegamos no lar para conhecer as crianças, a Esther veio correndo, linda, aquele amor todo. Daí a Estela estava no bercinho e depois o Abraão, a Estela já ficou mais assim comigo, mas depois grudou em mim. E o Abraão que veio e me olhou nos olhos do início ao fim aquele dia, com 4 meses. E eu dizia pro Eleandro, esse menino tá lendo minha alma. Esse menino tá lendo minha alma. E foi uma conexão assim E é essa sensação que eu tenho, Emiliana. Foi da ligação até conhecer eles. E até hoje a sensação é a mesma. É os filhos que Deus sonhou para mim desde sempre e que vieram, Sim. que Ele escolheu alguém para gerar os meus filhos. E essa sensação já veio desde a hora que eu ouvi os nomes. Assim, tudo parecia que sim, tudo se encaixou assim, perfeitamente, preparado por Deus mesmo. Ao ponto de que hoje algumas pessoas me perguntam, Denise, qual foi a demora, quanto foi a espera do teu processo? Eu falo, meu processo demorou o tempo que precisava para que os meus filhos chegassem até mim. E as coisas em volta aconteceram como foi Deus que conduziu cada detalhe. Porque tinham que ser eles, né? Tinham que ser eles, tinha que ser nesse tempo. E foi importante o meu processo também de entregar. Acho que o momento lá que eu briguei e que eu falei, não, deixa que Deus faça. Se você quiser, né, faz. Ele aproveitou e fez. Emiliana agiu. Eu tenho certeza absoluta. E, Denise, o processo de adoção, independente dele como seja, né,
rápido, demorado, ele traz pra gente um monte de aprendizado. Traz. Um monte de coisa, né? O que vocês aprenderam com todo esse processo da adoção dos seus filhos? Muita coisa. Primeiro, a paciência. Né? Acho que não só o processo da adoção, mas todo o nosso processo de maternidade, né? Porque eu cheguei a engravidar e perder também, em 2021. Então, todo o processo a paciência, é um processo de cura, é um processo de entrega, aquele processo de entender que filho é Deus quem dá. Então, tudo a gente foi aprendendo. Hoje eu olho e eu vejo que tudo foi como deveria ser. Uhum. O que você falaria para as pessoas que estão na situação que você se encontrava, né, anteriormente, e que estão, assim, nesse impasse, né? Qual é a coragem? O que você dá de dica para essas pessoas que estão na dúvida? Na dúvida adoção. Da adoção. É oração. Abrir o coração de verdade. Eu não vou falar de coisas aqui legais, né? Claro, fazer o processo e tudo mais, né? Mas eu acho que a maior mudança que tem que ser feita é abrir o coração, confiar, não desistir, né? Confiar no processo e fazer a sua parte, né? Então, confiar como se tudo dependesse de Deus e fazer como se tudo dependesse de você. Então, fazer a parte legal, aguardar e rezar mesmo. Não ficar, tipo, claro, você tem que ir no fórum, tem que conversar, as pessoas têm que saber quem você é. É interessante isso, eu acho legal essa parte, sabe? Eu acho que tem que humanizar mais. Sim. Mas não perder, sabe? Não perder a paz, não perder aquela... E querer ficar insistindo, querer ficar forçando alguma coisa. É no tempo certo. Isso mesmo. E a maternidade com a parte profissional, assim, quando você não tem filho ainda, você tem os desafios da parte profissional. Sim. Quando você é mãe, a gente tem os desafios da maternidade. E quando você junta as duas coisas, né? Quais foram os desafios que você encontrou depois de ser mãe em relação à parte profissional? Pra mim foi tudo muito rápido, né? Que uma semana as crianças estavam em casa, então nós precisamos repensar toda a nossa forma de trabalhar. Eu, principalmente, precisei repensar tudo e todo o meu negócio para que eu não precisasse mais viajar tanto, porque as coisas pudessem ficar mais aqui, contratar pessoas, reorganizar. Então foi foi um grande desafio nesse sentido, sabe, Emiliana? E nesse um ano, que acabou de fazer um ano, o maior desafio foi esse organizar, essa logística mesmo. No restante, é claro, é aquela dificuldade de repente, aquela tua força empreendedora, aquela tua necessidade também de trabalhar e tudo mais, ela encontra um outro peso aqui, que é aquela vontade também de ficar com as crianças, eles demandam também. E vem a culpa. Vem a culpa, né? A eterna culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, eu quero ficar em casa. Mas eu tenho tentado encarar tudo com muita leveza, com muita tranquilidade e, assim, fazendo o que precisa ser feito. Porque eu entendo também que eu preciso agora focar, organizar as coisas até para que logo eu consiga ter mais tempo com eles. Então, eu tô encarando dessa forma, sabe, Emiliana? Oi, Denise. E assim, eu acredito que no perfil, assim, no empreendedorismo, na empresa familiar, que de vocês também são, Sim. né? A gente consegue encontrar uma forma de ter as crianças perto mesmo com a gente trabalhando. Sim. Eu não falo, assim, hoje eu tenho a clareza de que quando eles estão com a gente, nós não estamos dando a atenção necessária para eles, Sim. né? Mas eles estão acompanhando, estão vendo a gente trabalhar. Como que vocês têm lidado com isso? Vocês levam as crianças para a escola, para a escola não, para o escritório, vocês mostram para eles o que vocês fazem, vocês tentam, incluir eles nisso? Algumas vezes nós levamos, sim. Eles são pequenos ainda, né, Emiliana? Estão num processo.
no escritório a gente leva, às vezes a gente está com o notebook em casa, eles estão ali participando, então eles entendem essa questão do nosso trabalho. E nós temos também levado eles sempre que a gente pode para ver uma fazenda, para ver um maquinário, para assistir os programas ali do agro, então e formando também esse imaginário deles em relação ao que a gente faz. E a gente tem percebido que eles têm gostado, né? A Esther, então, ela falou que a Esther é muito mini Denise e ela agora e ela tem demonstrado bastante interesse, né? E assim, conforme vai passando o tempo, eles vão demonstrando mais interesse, né? E aí cada um vai mostrando também a sua área, seu perfil, sim, né? Tipo, assim, vai ficando mais definido. Mas me conta agora um pouco sobre a sua IA. A gente sabe que tem um boom aí de uma inteligência artificial que vocês desenvolveram, né? Tá muito, assim, muito comentada. E eu queria que você me explicasse o porquê que você desenvolveu ela e aonde que ela ajuda os produtores. Eu acho que aqui complementa a resposta, uma das perguntas que você me fez, né? Sobre essa questão dos desafios e desse desafio do empreender, do que mudou, né? Agora com as crianças. Quando eles chegaram, a gente teve que olhar para todo o nosso trabalho, para tudo que a gente fazia e dizer, e agora? Como que nós vamos reorganizar tudo isso? E o nosso trabalho, Emiliana, nós entregamos hoje todas as informações, os custos, indicadores para uma gestão de uma fazenda em tempo real. E nós somos os únicos a entregar dessa forma porque nós desenvolvemos uma metodologia para isso. Então, que simplifica o processo, que torna as coisas muito mais acessíveis. E a gente consegue que esse produtor tenha, além de ter todas as informações para tomada de decisão, naquele momento ele consegue também simular cenários para realmente maximizar ali a sua margem, maximizar o seu resultado, a sua operação. Então a gente já faz isso há 10 safras, né? Há 10 anos que a gente já tem isso. Muitos dados, né? Já tem isso em operação. Já começou lá atrás, com muito estudo, com muita busca profissional e evolução profissional. E junto com produtores também. Então há 10 safras que a gente entrega isso em tempo real. E a gente sempre trabalhou muito um cliente indicando para o outro, era sempre muito, muito fechado, tanto que você me conheceu por um lado, muitas pessoas me conhecem e não sabem direito o que a gente faz, o que a gente faz. E aí quando as crianças chegaram, a gente acabou olhando, já vinha acompanhando as inovações ali no agro e o que a gente poderia fazer para melhorar, ou para, tipo assim, o que eu posso fazer para melhorar. E o que pode ter no mercado que, tipo, se surgir, eu posso ter um problema no meu negócio, né? Então, sabe aquela coisa de, tipo, o que está evoluindo e o que pode me substituir, sabe? Uma coisa, meio que esse pensamento. Então, nós começamos a acompanhar essa questão da inteligência artificial. E a gente viu que ela tem um poder muito grande, que assim como surgiu a internet lá atrás e demorou um tempo para ter a aplicação, a IA vinha e as aplicações reais estavam chegando no momento de ter, e a gente foi acompanhando tudo isso. Então, aconteceu tudo junto, né, com a chegada das crianças, que a gente entendeu, poxa, agora é o momento de nós colocarmos a cerejinha do bolo no nosso trabalho e criar realmente algo que vai potencializar o resultado que nós já entregamos e também romper uma barreira tecnológica. Porque nós percebíamos que nós entregávamos uma quantidade incrível de informações e que ainda existia uma barreira tecnológica entre o dono e o que a gente entregava, que tipo precisava, às vezes, a primeira geração e a segunda geração, né? Então, ele ainda precisava que alguém desse essas respostas para ele. Então, eu entregava lá, às vezes, todos os indicadores para ele de custo, de tudo, em tempo real. E ele não sabia analisar. Ou ele não conseguia entrar, ter essa facilidade de entrar num computador ali e olhar aqueles gráficos, ou até mesmo no celular. Então, a gente acabou indo buscar, né, para desenvolver, para colocar isso em prática. E sempre com aquela mente, assim, a inteligência artificial veio para ficar. Sim.
não veio para substituir o ser humano, ela veio para somar. Então a disputa da agora em diante não é humano contra, sim, é humano com versus humano sem, né? A inteligência artificial. E aquela consciência, ou a gente vai pilotá-la ou ela vai nos pilotar, né? Então a gente acabou olhando e indo buscar uma solução que complementasse toda a nossa entrega, rompesse a barreira tecnológica, somasse a tudo aquilo que a gente já faz. E surgiu aí o primeiro gerente virtual do agro, que chama Adão, em homenagem ao meu avô também, que foi um grande agricultor. E o Adão veio para... a gente escolheu como interface ali dessa IA o WhatsApp, que ele está conectado, então, o Adão está conectado àquela nossa base de dados, e ele responde por WhatsApp, seja por mensagem ou por áudio, tudo que o produtor quiser saber em tempo real. Eu vou fazer uma pergunta. Sim. Essa IA, ela é só para agricultor ou ela serve também para o pecuarista? Adaptada, né? Sim, ela serve para o pecuarista. Hoje, nossos clientes de agricultores têm alguns que também têm a parte de pecuária, só que a parte de mais confinamento. Sim. Então, consegue. A única coisa que a gente precisa ter para isso é estruturar os dados. Sim, informação. Isso. E daí, é claro, eu vou desenvolver um agente especialista na pecuária e conectá-lo já a toda aquela questão da gestão que eu tenho. Tá. E aí, para você ter essa conexão do Adão às informações, existe um gerenciador por trás ali, um software, não sei. Sim. É o software que essa pessoa já usa ou você também entrega esse software? É linkado? Nós damos inteligência aos dados que a pessoa já tem. Então, a pessoa tem um software independente de qual seja. Independente. O que ela precisa ter? Ali uns processos alinhados e tal, mas a gente também entrega isso. Hoje a nossa empresa, a gente oferece um pacote completo de serviços que a gente entra. Eu falo que nós somos focados em resultado. Então, a gente vai fazer o que precisa ser feito para dar aquele resultado. O que é o resultado? Eu sei que o produtor, ou no caso o pecuarista, precisa ter informação em tempo real. Então, o que ele precisa fazer? Uns precisam uma coisa, outros outra. A gente vai e entra para resolver a questão. Então, a gente entra, entende aquilo que ele já faz, porque hoje todo mundo precisa já ter um sistema para controlar compras, vendas, sim, contratos, né? Então, a gente dá essa inteligência, cria os indicadores e o Adão vem conectado nessa nossa inteligência. Aqui é importante destacar uma questão, porque nós entendemos, como administradora de formação, e algumas especializações aí na área de gestão, nós entendemos já lá atrás essa questão de que a gestão, ela entregava muito a visão do passado. É como se você estivesse dirigindo o carro olhando pelo retrovisor. Sim. Então, independente do negócio, a gente já identificava, e não só nós, né? Tem aí só o que já aconteceu. Só o que já aconteceu. E eu falei, não pode ser assim. Quando eu entro no meu carro, eu tenho que ter todas as informações para dirigir o meu carro. Por que quando eu entro no meu negócio, para dirigir o meu negócio, eu não sei o que está acontecendo. Então, eu vou, em determinado momento, bater. Não existe, na minha cabeça, não existe eu gerir um negócio olhando só para o passado. Então, quando a gente focou em desenvolver uma solução para a fazenda, e por que para a fazenda? Porque tá toda a história, né? Tá no DNA. A gente focou em dizer, poxa, eu preciso trazer tudo o que acontece para frente, para que o produtor, para que o dono do negócio tome essas decisões aí baseada em indicadores como ele tem quando ele entra dentro do carro dele. Então, é isso que a gente veio desenvolvendo e há 10 safras já está acontecendo. A IA veio agora para romper a barreira, porque hoje qualquer pessoa, uma criança de 5 anos a um senhor de 90 anos consegue enviar um áudio para o WhatsApp. Sim. Então, e o Adão vem e essa... É muito interessante, assim, porque eu sei, assim, as histórias que nós escutamos é que quando o agricultor, ele tem dados de tudo. Sim. Né? E por isso que eu perguntei da pecuária.
Porque o pecuarista, ele não tem tanta informação e tantos dados igual os agricultores têm. Existe sim um movimento de controle maior, né, das pessoas quererem saber melhor os seus custos, enfim, sim, né? Mas eles não têm tudo tão completo igual o agricultor. E o que a gente vem ouvindo nesses cursos, mentorias e tudo é só indicador. Uhum. Todo mundo tá falando de indicador, sim, né? E o que você me fala é que o Adão traz todo esse direcionamento pro agronegócio. Na verdade, a nossa plataforma de inteligência de negócio, que envolve a BI e tal, agora o Adão é a cerejinha. Uhum. Para responder e para simular. Por exemplo, a gente já consegue... Claro, ele está evoluindo, né? Sim. Mas a gente já consegue dizer, olha, se o dólar oscilar tanto, quanto isso impacta na minha margem final, se o preço do fertilizante, a gente já simula, né? Além de todas as perguntas lá, triviais, do que usou, como usou. Uhum. E agora uma observação, Emiliana, o produtor, né, quem está na parte mais de produção de grãos, ele tem mais dados. Mas ainda está muito aquém a questão da gestão. Então, eu vejo muitos produtores investindo em gestão, investindo em sistemas, às vezes até aí com consultoria, mas continuando só tendo aquela informação do passado. Porque eles têm dados. Uhum. E não indicador. Então, a gente... Também foi algo que a gente identificou lá atrás, né? Então, primeiro que um dos fatores era porque tudo está preparado para justamente atender aquelas demandas, seja do fisco, seja dos bancos, né? Aquela demanda mais fiscal, aquele período mais Sim. fiscal. E o agro, ele funciona de outro jeito. As fazendas, elas funcionam de outro jeito. Você está negociando 1 ano, 2 para frente, em dólar, em grão, e não tem como você comprar para 2 anos à frente, 1 ano à frente, em outra moeda e só saber a informação do ano passado em uma única moeda, né? Sim. Então ainda tem muito que acontecer, mas o que eu vejo é que entrou na era da gestão e tudo que tem acontecido agora, seja de cenário interno, externo, político, enfim, tudo que tem acontecido tem cada vez mais forçado assim a dizer, olha, até aqui vocês investiram em abrir, em tecnificar, e agora vocês precisam investir, então, com a mesma seriedade e profissionalismo que sempre que é característico do agro, né, investir em tudo agora, se faz necessário investir aí nessa questão da gestão. Com certeza. Oi, Denise, vocês já, assim, estão vivendo uma fase empreendedora, o auge dela, com a IA e com tudo isso. Realmente, eu não sabia, né, igual eu falei pra você no passado, que eu não sabia o que vocês faziam, que a gente tinha se conectado por outras coisas, né, então eu imagino que outras pessoas também não saibam, e o que vocês estão fazendo é o que as fazendas ou as empresas, ou é o que todo mundo precisa hoje, principalmente no momento que nós estamos vivendo, Sim. né? Tem a questão da família, que você formou a sua família, Sim. né? Linda, maravilhosa. Quais são os sonhos que vocês têm para o futuro, você e o Leandro? Muitos sonhos, Emiliana. E você criou uma conexão só para... Agora você foi falando e me veio, eu não consigo, é difícil para mim até dizer, é Denise profissional, é Denise mãe, porque é como se tudo tivesse conectado, sabe, Emiliana? E tudo fizesse parte do meu propósito. Eu acho que não teria IA se eu não tivesse, se meus filhos não tivessem enxergado, porque me forçou a olhar e dizer, bom, agora vai, agora vai. Então, só para mim, você foi falando e foi criando muito sentido e está totalmente ligado aí ao meu propósito. Os nossos sonhos, Emiliana, a gente tem, claro, os sonhos materiais, né, de estar sempre evoluindo, melhorar de vida, para poder dar uma condição de vida melhor para os filhos, para viver melhor, enfim, nós estamos aqui para isso também. Tenho esse sonho em relação à questão profissional também, claro que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, que a gente possa crescer nisso também, ajudar mais propriedades e com isso evoluindo. Mas eu acho que principalmente de um ano para cá, o principal sonho está em questão
aos nossos filhos, em formá-los muito bem, não para os nossos propósitos, mas para o propósito para o qual Deus os criou. E isso faz parte da minha oração, da nossa oração. Que eles reconheçam, né, que Deus os revele o propósito para o qual eles foram criados e que a gente tenha a sabedoria para conduzi-los, né? E de repente parece que todos os sonhos estão voltados ali para isso, né? Para essa condução deles. Porque assim, vamos falar, os filhos é a coisa mais importante que a gente tem, né? Então, assim, tudo que a gente faz pensando neles. Sim, primeiro neles, né? Depois a gente vai ajustando o resto. E que eles tenham um futuro, assim, diante de tudo que a gente vem vivendo, né? No nosso país, enfim, a gente se preocupa, assim, com o futuro deles, né? Sim. E a gente faz de tudo para encaminhar eles, assim, no caminho do bem, no caminho de Deus, enfim, para que eles não sofram lá na frente. Sim. Ou para que eles façam a diferença, né? Sejam diferentes. Sim. Né, aqui tá mais uma questão da maternidade. Enquanto eu estava lá achando que tudo dependia de mim, com as minhas preocupações em relação a que futuro, ao que fazer, às vezes eu até pensava, meu Deus, como é ter filhos nesse tempo difícil, né? Os tempos tão difíceis. Eu cheguei a pensar, que bom que eu não tenho filhos, porque agora as coisas estão tudo difíceis, então que bom que eu não tenho filhos, né? Eu cheguei a pensar isso. Hoje o meu entendimento é diferente, Emiliana. Hoje que bom que eu tenho filhos e tenho a oportunidade de criá-los e educá-los para que eles façam a diferença. Eu acho que eu que tinha aqueles sonhos lá, meio quero mudar o mundo, de repente entendi que talvez o maior propósito de mudar o mundo é deixar outras, né, faz parte do propósito para o qual Deus nos criou, né, deixar filhos para que possam dar continuidade aí com valores, com princípios, e que busquem, né, embora a gente não sabe o que vem pela frente, né, mas independente do que acontecer, que busquem algo maior, porque na história sempre teve os tempos, este mundo aqui sempre tem coisa difícil, né? Sempre. Denise, e quais são os princípios, vamos falar assim, os principais que vocês ensinam às crianças? Deus, a oração, a missa, a família, o trabalho também, embora sejam pequenininhos, né, o valor do trabalho. A gente nunca sai de casa trabalhar como se aquilo fosse um peso, né, como algo gostoso, o respeito, né, eu acho que eu acho que o principal é esse, né, daqui pra frente ir conduzindo. E qual o conselho que você deixa para as mães, né, que gostariam de empreender? Acho que muitas mães já são empreendedoras e muitas querem empreender, né, Emiliana? Que façam isso com tranquilidade no coração, que olhem e vejam cada momento, né? Cada mãe tem um momento, cada família também tem um momento e uma realidade, que conciliem isso, que conciliem esse empreendimento também com a questão dos filhos. Não pode ser pesado, tem que ser leve. Então é importante fazer algo que esteja ligado ao seu propósito de vida, né? E para que seja equilibrado aí essa questão de família e de empreendimento. Isso aí. E coragem. Oi, Denise, nós estamos caminhando para o final da nossa conversa. Sim. Passou rápido, né? Passou rápido. Oi, Juliana. E eu queria que você deixasse uma mensagem, alguma coisa que você leva pra vida, sabe? Deixa uma mensagem pro pessoal. Nós não finalizamos ainda, que nós temos um bate-bola aqui. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal. Sabe, Emiliana, tem uma frase que eu escrevi 2 dias antes dos meus filhos chegarem. Eu escrevi num caderno.
E eu achei, ainda bem que eu anotei a data, eu achei ela recentemente e estava escrito assim: Jesus, eu estou pronta para fazer tudo o que você me pedir. E essa tem sido a minha busca. A partir do momento que eu entendi isso, parece que a vida se tornou mais leve. Então, essa tem sido a minha busca, de estar pronta para fazer tudo o que ele pedir, entregar e só dizer sim. E talvez seja essa mensagem que eu deixo, que cada um se pergunte qual é o propósito para o qual Deus o criou e esteja pronto para dizer sim. E quando a gente está no nosso propósito, né, é tudo mais leve, é mais fácil e tem sentido. Tem sentido, né? Muito bom. E então agora eu vou fazer um bate-bola com você. Eu vou falar uma palavra e você me dá uma resposta. Não fica pensando muito e pode ser só uma palavra, uma frase, enfim, tá? Família. Amor. Maternidade. Santificação. Casamento. Equilíbrio. Empreender. Energia. Desafio. Combustível. Tecnologia. Produtividade. Tempo. Vida. Futuro. Semeado agora. Uma frase que te define. Acreditar como se tudo dependesse de Deus e fazer como se tudo dependesse de mim. E o seu propósito? O meu propósito, eu escrevi um tempo atrás e eu estava relembrando disso. Ir para o céu e fazer isso através do meu trabalho no agro e agora com a minha família também. Eu me sinto realizada hoje, eu me sinto realizando o meu propósito, tanto profissionalmente como mãe. É bom ter esse sentimento, né? É bom demais. Oi, Denise, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, né? De a gente estar trocando essa ideia. Eu sempre falo assim que eu não tinha ideia do tanto que a nossa história pode impactar outras pessoas. Foi por isso que nós criamos o Propósito em Pauta. Então, muito obrigado mesmo. A sua história, você sabe, não preciso nem ficar falando, mas ela é maravilhosa. E de um jeitinho ou de outro, a gente se conecta pelas histórias e uma vai fazendo parte da história da outra, né? Porque, enfim, elas são parecidas. E do fundo do meu coração, que Deus abençoe você, a sua família, que essas crianças, elas não poderiam ter pais melhores do que elas tiveram. Deus escolheu a dedo e que vocês, assim, sejam muito felizes. Ai, Emiliana, ficou até... Muito obrigada pelas palavras, pelo convite. Eu estou feliz em estar aqui. Para mim foi uma surpresa muito agradável receber o teu convite. Uma pessoa que eu admiro tanto. E uma pessoa que talvez você não saiba, mas teve uma conversa nossa que colocou algo tão importante para mim sobre essa questão da adoção. E que impactou. Eu acho que eu não perguntei e a gente chegou conversando e vocês abriram o coração e falaram algumas coisas que impactou o Leandro e eu naquele momento. Então eu sou muito grata, Emiliana, e eu te admiro demais. Obrigada. Parabéns pelo teu projeto. Eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas. Assisti os episódios, como eu falei, já fui impactada por eles. E eu espero que a minha história, de um jeito ou do outro, possa também contribuir, principalmente para alguém que está ali acreditando que a maternidade não é mais possível, ou desistindo, ou como eu estava antes, achando que dependia tudo de mim, né, que abra o coração e que as coisas fluam. E estou aqui. Muito obrigada. É assim que a gente encerra mais um episódio do Propósito em Pauta. Fiquem todos com Deus.